Jonas 1. O tema da nossa mensagem é: não fuja daquilo que Deus te chamou. Não fuja do seu chamado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Glória a Deus, aleluias. Glórias te damos, Pai. Toma este culto, Pai. Toma a direção deste culto, Senhor. Glória a Deus. Jonas abandona sua missão. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a uma grande cidade chamada Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas e os que estavam no navio para aliviar-lhe do seu peso. Jonas, porém, desceu a um lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se diante dele e disse-lhe: que tens dormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre-se de nós para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lançamos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora, por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugir diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida destes homens, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu fizeste como te aprove. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Ele está aqui presente nessa noite. Aleluia. O Senhor Deus do céu, que fez o céu e a terra, Ele está aqui. Não vai embora sem antes receber aquilo que o Senhor vai lhe entregar no seu coração. Aqui fala, da história de Jonas. Jonas era um missionário e ele levava a palavra do
Mas Deus, num certo dia, falou com Jonas para Jonas ir a uma cidade chamada Nínive. Nínive era uma cidade poderosa e perversa. Jonas odiava aquele povo porque antes os patriarcas de Jonas haviam sofrido muito diante daquele povo. As descendências de Jonas haviam sofrido muitas opressões naquela cidade. E Jonas, por ele ver, ele começou a tomar o ódio no seu coração daquele povo. E Jonas pegou e tentou fugir. Ele fugiu diante da face do Senhor. Ele achou que ele fugiu, mas na face do Senhor ninguém foge, porque os olhos do Senhor, eles estão atentos. E Jonas, ele estava ele ia para Nínive. Só que dentro desse intervalo, ele pegou um barco e que saía de Jopes e ia para Tarso. Só que não adiantou. Quando Deus quer, Ele faz. E Jonas, como ele tinha um ódio pelaquela cidade, ele pensou assim: como eu vou pregar numa cidade, sendo que eu estou com ódio, estou com amargura daquela cidade, eu sentindo um grande rancor pelaquela cidade, eu não dou conta. E ele tentou se fugir. E a cidade de Nínive era uma cidade cheia de idolatria, de feitiçaria, de crueldade, de guerra, e aquela cidade conspirava contra Deus. Mas só que Jonas não sabia que Deus tinha um plano para aquela cidade, para aquele povo. Jonas não sabia que Deus ia fazer grandes obras na vida daquele povo. E o que Jonas fez? Jonas pegou um barco, no meio daquele mar, ele foi se deitar para dormir. Enquanto lá fora o mar estava agitado, aqueles marinheiros não estavam sabendo o que estava acontecendo, por que aquele mar estava agitado. E Jonas, como sempre, estava lá dormindo, não estava preocupado o que estava acontecendo. E os marinheiros resolveram lançar-se sorte sobre por que estava acontecendo, por que aquele mar estava agitado. E os marinheiros começaram a clamar o Deus dele lá para ver o que estava acontecendo, só que a sorte não caía. E na mente dele eles falaram assim: opa, tem um lá dentro. Eu vou lá dentro, vou acordar aquele que está lá dormindo, aquele sono tranquilo, bom, naquele conforto. Eu vou lá e vou acordar ele para ver o que está acontecendo. E eles sim foram lá, chamou o Jonas e falou: por que está demente? Por que você está aí dormindo? Vamos lá, vamos lançar sorte para ver o que está acontecendo. E eles pegaram e foram, e a sorte caiu sobre Jonas. Às vezes, irmãos, acontece do mesmo jeito com a gente. Às vezes Deus permite que algo aconteça por conta da nossa desobediência. Jonas, ele não precisava passar por aquilo. O que Deus queria que Jonas fosse? Fosse aquela cidade, clamar contra aquela cidade para que viesse arrependimento e o povo buscasse a Deus. Só que Jonas não queria, achava que por ele já fosse alcançado, já estava bom. Mas não, Deus queria que Jonas fosse no lugar da humilhação, no lugar de onde o povo dele sofria, para falar daquilo que ele tinha anunciado. E Jonas, ele fugiu, tentou fugir. Hoje nós somos do mesmo jeito. Quando Deus fala que vai entregar, Deus fala que vai usar, nós queremos fugir da presença do Senhor. E quando nós fugimos, nós prejudicamos quem está do nosso lado. Tem muita gente que está sedenta. Às vezes Deus fala assim: fulano, vai naquela cidade, vai ali, fala da palavra, fala o quanto Deus fez na sua vida para aquele povo, fala do amor que eu tenho para entregar para eles, do perdão, da salvação. Mas com a nossa ignorância, com a nossa covardia, nós deixamos de fazer aquilo que Deus
lhe entregou. E vai vir as consequências, e vem como vem na vida de Jonas. Jonas, ele não só se preocupou com ele, mas e aqueles marinheiros que estavam lá, que estavam sendo prejudicados também? Eles não tinham nada a ver. Eles somente estavam ali fazendo o trabalho dele. Deus só pediu para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive, prega contra ela, porque eu quero dar salvação para aquele povo, eu quero dar o perdão. Como eu te dei o perdão, como eu te dei a salvação, eu quero dar para aquele povo ali. Jonas preferiu se esconder do que falar para aquele povo, mas é porque ele guardava em si algo que aconteceu lá atrás com os patriarcas dele. Lá em Salmo 139 fala assim: olha, para onde irei? Me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estará também. Se tornar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará na tua destra e me sustentará. Gente, não adianta nós fugir da vontade do Senhor, porque onde é que nós fugir, o Senhor vai estar, gente. Quando Deus lhe entregar, quando Deus falar assim, vá. Não queira ver as consequências que vai ter. Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas fazer a vontade do Senhor é muito pesado. Não é pesado, gente. Pesado é as consequências que nós vamos ter depois que nós não fazer aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Se o Senhor mandar você pregar, pregue. Pregue com amor. Pregue com dedicação. Se Deus falasse louva com amor. Louva para Ele, entrega sua alma a Ele. Fala assim: Senhor, hoje eu me despeço de tudo aquilo que não é do Senhor, para que o Teu Santo Espírito encha-me. Faz com prazer, faz com aquilo que o Senhor te entregou. Confie nele. Falar do amor do Senhor é um privilégio. Tem tanta gente chorando ao nosso redor e nós, por sermos covardes, nós deixamos. Nós pensamos assim, mas se eu falar de Jesus para essa pessoa vai me condenar. Não vai não, gente, porque quando Deus manda você falar de Jesus para outra pessoa, é porque Ele vai te usar. Ele não chama o provável, Ele chama o improvável. Ele não chama o capacitado, Ele chama e capacita. Não queira fazer igual aquele mordomo infiel que Deus lhe entregou para ele fazer, ele enterrou. Tem tanta gente enterrando um chamado. Mas chamado não é só vir aqui no altar não, gente. Deus te chama lá no seu serviço. Deus te chama lá na sua escola. Deus te chama onde é que Ele está, para você semear aquilo que Ele entregou. Hoje, às vezes, ficar no comodismo, ficar no banco é muito fácil. Eu não vou ter uma responsabilidade, eu não preciso. Quantos de nós estávamos acomodados nesse banco? E Deus precisou de fazer uma faxina para nós se levantar como igreja, para nós fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, tem entregado. Quantos de nós quer fugir da face do Senhor para não ter uma responsabilidade de levar aquilo que Ele confiou? Às vezes nós queremos só oba-oba, às vezes nós queremos só aquilo que apraz a nossa carne, só aquilo que agrada a nós. Às vezes nós chegamos aqui, nós não damos o melhor louvor para o Senhor. Às vezes nós entramos nessa porta, hoje é só mais um culto, hoje é só mais uma palavra. Não, gente, o culto começou em Deus já a hora que nós acordamos. Nós viemos aqui agora para adorar aquele que é digno de ser adorado. Nós viemos entregar o nosso coração, pedir. A gente pede em casa, mas aqui é o momento da gente adorar, a gente colocar na disposição do Senhor. Pedir, a gente
pede no banheiro, a gente pede em casa, a gente pede em qualquer lugar. Mas quando você entra naquela porta para cá, você tem que entrar com o coração disposto. Hoje eu vim te adorar. Hoje eu vim te entregar o meu coração. Deus não está preocupado com como você vem. Deus não está preocupado com a sua veste. Deus não está preocupado com o seu cabelo. Ele está preocupado com o seu coração. Você tem dado verdadeiramente o seu coração para o Senhor? Você tem se entregado verdadeiramente a Ele? Quando você entrega a Ele o seu coração, você entrega a Ele a sua alma, você não precisa ficar com medo. Entrega no Senhor nessa noite. Fala assim: Deus, às vezes eu não estava vindo com o coração perante o Senhor. Às vezes eu não estava vindo com o intuito de te buscar, mas nessa noite, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui uma nova mulher, um novo homem. Às vezes nós damos tanta importância para as coisas que não é do Senhor, porque satisfazer a nossa carne é mais melhor do que satisfazer a vontade do Senhor. Lutar contra o nosso espírito é uma guerra. Porque às vezes a gente não quer fazer um jejum, porque é muito pesado fazer um jejum. É muito pesado eu renunciar às coisas da carne. É muito mais fácil eu fazer as coisas da carne do que fazer para Deus. O que nós estamos dando para Deus? O que nós estamos investindo no reino do céu? Um dia nós vamos chegar lá e Deus vai falar assim: o que eu te entreguei? O que eu entreguei para você e você não semeou? É triste Deus entregar e nós retermos aquilo. Deus não dá para nós ficar só para si, não. Ele dá a palavra para a gente semear na vida de outras almas. Deus, Ele já preparou essa igreja. Agora Ele quer que nós rompamos. Às vezes nós achamos que fazer a obra do Senhor é só chegar aqui no altar. Não, fazer a obra do Senhor é lá fora, gente. É através do nosso testemunho, é através das nossas buscas. Às vezes por nosso testemunho, a alma lá fora vai ser alcançada. Às vezes pelas nossas atitudes lá fora. Porque todo mundo está nos vendo, gente. Todo mundo está nos vendo, Ele vê nosso testemunho. Como nós estamos sendo de testemunho lá fora? Será que é bom? Ou será que todos falam assim: nossa, aquilo ali nem parece ser crente? Misericórdia. Imagine para Deus que está lá no céu isso. É triste, gente. É triste, é muito triste. Deus, Ele lhe entrega algo grandioso, que é a palavra, para ser semeada em cada coração. Mas nós ficamos para nós. Nós só engordamos espiritualmente. Mas Deus não quer isso. Ele quer que nós alimentamos e damos também a semente para que esse povo que está lá fora. É nós que somos igreja, é nós que devemos posicionar. Aleluia. Tem tantas almas sofrendo lá fora, e o que nós estamos fazendo? Tem gente que está com depressão, ansiedade do nosso lado, tomando remédio, e nós simplesmente vemos aquilo e não fazemos nada. Às vezes tem gente que está chorando do nosso lado, igreja, e nós não estamos vendo, sabe por quê? Porque nós estamos cegos espiritualmente. Mas que nessa noite Deus vai tirar toda cegueira espiritual do nosso meio, em nome de Jesus. Deus vai tirar todo medo, todo espírito de covardia, e vai nos dar o Espírito Santo, para que onde é que nós pisar a planta dos nossos pés, almas venham ser rendidas através do nome do Senhor, porque a honra e a glória é dele. Glória te damos, Senhor. Se Jonas naquele momento tivesse obedecido ao Senhor, tivesse escutado a voz do Senhor, por mais que o coração dele estava cheio
de dureza, de raiva contra aquela cidade. Se eles tivessem ouvido, não precisaria passar por aquilo, os marinheiros não precisariam passar por aquele mar revolto. Quantas pessoas estão sofrendo do nosso lado por culpa nossa? É por nossa culpa, porque nós somos igreja do Senhor. Nós temos que orar, nós temos que dar a nossa vida àquelas almas lá. Intercessor, nós que somos intercessor, temos que doar a nossa vida por aquela alma que chora. Nós temos que interceder. Ah, se você não é intercessor aqui na igreja, interceda pela sua família. Interceda por aqueles da sua família ainda que não foram salvos. E o que você tem feito com aquilo que o Senhor lhe entregou, lhe confiou, igreja? Isso é uma reflexão. O que você tem feito? O que você tem feito? Será que quando você chegar diante do Senhor, o Senhor vai te pedir aquela coisa e você ter dado para o Senhor muito mais daquilo que Ele te pediu? Será que nós vamos chegar diante do Senhor e vamos retribuir, vamos multiplicar para tudo aquilo que Ele lhe entregou? Se Ele lhe entregou nós um denário, será que nós vamos dar o dobro daquele denário para o Senhor? É muito difícil falar assim, ó, não é fácil, mas com o Espírito Santo a gente vence. Não é fácil subir aqui, não, é pelo Espírito Santo, igreja. Mas vai com medo, vai chorando, vai arrastando, mas faça aquilo que Deus te entregou. Ouve a voz do Senhor. Não queira passar por que Jonas passou. Igreja, Deus está chamando a igreja nesse tempo para falar do amor. Aleluia. Deus está chamando essa igreja para ter uma intimidade com Ele. Deus está te chamando, igreja. Ouve a voz do Senhor. Obedeça aquilo que Deus tem designado para a sua vida. Se Deus te chamou para você vir aqui limpar essa igreja, venha com amor, venha com gratidão. Ora pela cada alma que vai assentar nos cultos. Se Ele te chamou para fazer o lanche, faça com amor, com dedicação. Se Ele te chamou para pregar ali no hospital, vá com entusiasmo, com gratidão. Pede Deus para te dar o Espírito Santo, é Ele que nos capacita. Não é fácil, mas com Jesus dá tudo certo. Com o Espírito Santo nós conseguimos. Então, igreja, é tempo de nós refletir isso. O que Deus tem nos chamado? O que Deus tem colocado diante das nossas mãos? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? Vá. Onde é que Deus mandar, vá. Vai chorando, vai com medo, mas vá. Faz aquilo que o Senhor lhe entregou com gratidão. Deus entregou o Filho dele por nós. Deus nos amou antes mesmo de nós o amarmos. Ele já nos amou. Se você está aqui hoje é um privilégio, porque Deus te escolheu. Ninguém está aqui em vão. Glória a Deus. Ninguém saiu da sua casa para estar aqui em vão. Todo mundo saiu da sua casa para obedecer à voz do Senhor. Às vezes hoje é domingo, hoje eu não vou no culto, vá. Eu cheguei cansado, não quero, vá. Hoje eu não vou no estudo, vá.
Eu não quero orar, ore. Eu não quero ler Bíblia, lê. Deus vai falar conosco. Deus fala tanto aqui através da palavra dele. Às vezes nós queremos escutar pregadores eloquentes, pregadores que falam palavras bonitas. Não. Que nós temos que estar com o ouvido para escutar aquilo que o Senhor quer nos entregar, aquilo que o Senhor quer falar. E às vezes, muitas vezes, não é a vontade que nós queremos ouvir, não é aquilo que nós queremos ouvir, porque às vezes aquilo que nós queremos ouvir é para a nossa carne. Mas nós temos que ouvir palavras que vêm, palavras do Espírito Santo, que venham nos fortificar, que venham transformar. Palavras da carne, tem muitos aí que estão falando, mas que nós devemos estar atentos, com os ouvidos atentos à voz do Senhor, que nós devemos estar preparados para o dia que o Senhor nos chamar, nós estaremos prontos. Amém, igreja? É isso. Não fuja daquilo que Deus te chamou para ser. Não fuja daquilo que Deus te designou a fazer. Sirva o Senhor com zelo, sirva o Senhor com gratidão, mesmo não querendo, vá. Às vezes nós ficamos tanta hora no telefone. Às vezes o momento ali que nós estamos no telefone é o momento que Deus quer falar conosco, mas nós estamos com o ouvido tão tampado que nós não escutamos. Às vezes Deus quer entregar ali na nossa casa, ali dentro da palavra dele, mas nós estamos desatentos com a televisão, com o telefone, com as coisas de casa, com o serviço, e nós não escutamos a voz de Deus. Às vezes nós escutamos a voz de Deus aqui, mas e em casa? Como é que nós vamos dar aquilo que o Senhor nos entregou, sendo que nós estamos cheios das coisas do mundo? Não tem como. Quando a gente enche das coisas do mundo, a gente fortifica a nossa carne com as coisas do mundo. Mas quando nós despede dessa carne e fala, aqui quem vai habitar é o Espírito Santo, hoje eu vou buscar o Espírito Santo, hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou falar para aquela alma que está aflita, aquela alma que está angustiada. Seja canal de bênção na vida de outra pessoa, igreja. Seja instrumento de Deus para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra sua. A atitude é nossa, igreja. Deus, ele nos usa, mas nós que temos que tomar a atitude de fazer aquilo que Deus designou para nós fazermos. É muito fácil chegarmos aqui e ficar no banco. Não temos responsabilidade nenhuma. Eu vou chegar aqui, vou ouvir a palavra e vou embora e vou viver mais uma semana. Não. Deus quer te usar, e Ele quer te usar onde é que você estiver. Deus quer te usar lá onde que ninguém está vendo. Mas nós temos que abrir mão e obedecer aquilo que o Senhor nos entregou. Amém? Essa palavra que eu trouxe para os irmãos, carregue essa palavra como um privilégio que Deus te entregou. Leve essa palavra para sua casa, coloque ela no seu coração. Leva ela e fala, Senhor, eu estava mesmo, Senhor, afastada, eu estava mesmo, Senhor, desatenta, mas nessa noite, Senhor, eu quero ser canal de bênção para a vida das pessoas lá fora. Faça isso. Às vezes a gente queremos ser abençoado, mas não quer fazer a vontade do abençoador. Às vezes nós só queremos para a gente, mas quando Deus pede para nós fazermos a vontade dele, nós não queremos. E isso é triste, isso entristece o coração de Deus, igreja. Às vezes entristece o nosso coração. Imagine do Senhor, igreja. Imagine o do Senhor. Deus não quer que vocês fiquem aqui sentados no comodismo. Deus quer que você se levante. Deus quer que você seja instrumento na mão dele para aquelas gerações que estão vindo. Amém? Essa palavra que o Senhor me entregou e eu estou entregando para a igreja. Se levante, toma posição daquilo que Deus te chamou para ser. Não pegue essa cadeira e não fique só aí. Vá fazer aquilo que o Senhor lhe entregou. Vai fazer aquilo que o Senhor lhe confiou. Amém? Essa é a palavra. Eu agradeço por esse privilégio
privilégio, isso não é uma oportunidade, isso aqui é um privilégio. Estar aqui na presença do Senhor é um privilégio. Sinta esse privilégio também e queira fazer a vontade do Senhor nesta noite. Amém? Aleluias, glória a Deus, que o Senhor possa cada um, isso que foi falado, é uma coisa que até no monte, a gente foi na segunda, o Senhor já tinha falado no meu coração, e o Senhor tem testificado, através também da palavra da Luana, o Senhor nesses dias ele tem chamado pessoas, tem chamado cada um de nós, mas muitas das vezes nós temos acovardado, muitas das vezes a gente tem fugido da presença do Senhor. E o Senhor, Ele tem chamado homens e mulheres para se posicionar diante dEle. Então, o Senhor tem chamado cada um de nós, mas Ele requer que cada um de nós nos posicionemos onde Ele quer que a gente esteja. E como a Luana falou, que nessa noite cada um de nós possamos nos posicionar, que cada um de nós possamos nos colocar na brecha, porque o Senhor Ele vai usar aquele que estiver na brecha. O Senhor, Ele tem para mim e para você grandes coisas, mas só vai acontecer na minha e na sua vida no dia que nós nos posicionarmos. Muitas vezes nós colocamos as nossas limitações, as nossas falhas humanas como empecilhos. Meu irmão, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas o Senhor escolheu eu e você para usar nesse tempo. O Senhor escolheu eu e você para ser mensageiros do Senhor nesse tempo. O Senhor não tem problema com a nossa imperfeição, o Senhor ele tem problema com aqueles que não se posicionam onde Ele quer. Então que nós venhamos nos posicionar onde o Senhor quer e que nós possamos viver a vontade dEle. Nessa noite, aquele ou aquela que sentiu-se tocado através dessa palavra, que precisa se posicionar diante do Senhor, eu quero convidar para você vir mais à frente. Aquele que às vezes ainda falta algo do Senhor para se posicionar, aquele que tem se sentido chamado, às vezes tem queimado em seu coração, às vezes o Senhor tem incomodado para algo, vem nessa frente, a gente vai estar orando. Dê um passo de fé nessa noite, creia que através desse passo o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te fortalecer. Muitas das vezes nós colocamos as nossas